נפשי שבעה ברעות, וחיי לשאול הגיעו. יש כשאין לו צליל ולא נמצא לו מקום, ואתה מרשה לי להניח אותו לפני או שעוד לא נראה. גם כשהתשובה מתעכבת והלב שואל על מה, אתה נשאר עד לכיף והנפש אינה לבד, כי אש שנמצא אינו נעלם בתוך החושך, אתה עוד נוכח. אל ישועתי יום צעקתי בלילה נגדך, והלילה נשאר נאמן כי הכאב נשמר. נפשי שווה ברעות, וחיי לשאול הגיעו. Bom dia, graça e paz a todos, amém. Vamos iniciar hoje o nosso estudo de 42 capítulos, um capítulo por semana, livro de Jó. Eu acho que o livro de Jó, ele tem um propósito para a nossa vida como igreja muito importante, né? Porque quando você fala sobre o livro de Jó, as pessoas já pensam sofrimento de um homem perseverante a Deus. Não, mas o livro de Jó é muito maior do que isso aí. O tema de Jó é muito mais importante do que simplesmente um homem em sofrimento. Se a gente fosse dar um título, um nome para o livro de Jó hoje, assim, de uma maneira que vocês entendessem, o livro de Jó seria uma pós-graduação teológica. Seria mais ou menos como se você tivesse formado e você quisesse se tornar um PhD. Então é isso que o livro de Jó propõe. Por quê? Porque o livro de Jó é um livro fora da curva, é um ponto fora da curva. Porque dentro do contexto religioso, agora eu falo do religioso espiritual, a tradição diz o seguinte, ó, você é justo, Deus está com você. Você é injusto, você vai arranjar problema. Não é isso? Então essa é a tradição, pode se chamar tradição espiritual, que a gente conhece, que a gente aprendeu, ó, anda certo que Deus está com você, anda errado você vai arranjar problema com Deus. Então, só que o livro de Jó, ele te dá uma visão muito mais madura do que isso. Essa é a diferença. Por isso que eu acho que é muito importante, eu acredito que vocês cresceram bastante, né? Aí tem gente que vem na escola bíblica e fala, aí quando você fala assim, não, porque Deus, você fala coisas reais sobre Deus que no contexto natural de igreja, as pessoas quase não ouvem. Aí, pessoal, não concordo. Não concorda, mas também não volta para o debate. Não concorda, mas não tem texto para dizer, só fala, não concordo. Não fala comigo, fala com outra pessoa, não concordo. Não concordo, vamos continuar aqui no debate, vamos continuar aqui estudando, para você entender que Bíblia é além do que você imagina. Então, às vezes a gente está muito enganado em relação ao conhecimento bíblico. Porque você tem que gastar tempo com a Bíblia. Se você gastar tempo com movimento dentro de igreja, você não estuda a Bíblia, você tem que escolher. Ou você se envolve nos movimentos de passagem, emocionais dentro de igreja,
porque isso come tempo também. Ou você se envolve com a Bíblia, são valores que você escolhe. São duas coisas que vão dar um tipo de resultado? Não. Poderíamos fazer movimentos, incrementar a escola bíblica aqui, fazer alguma coisa diferente, botar um palhaço para pular aqui, jogar bolinha para cima, para encher de gente. Mas nós não temos muito tempo para isso. Então nós escolhemos estudar. E voltando ao livro de Jó, então o livro de Jó não é um livro comum. Não é um livro comum, é um livro para quem já estudou a Bíblia, quem já conhece a Bíblia, mas que vai entrar numa camada agora diferente, porque nós estamos acostumados no movimento religioso, espiritual, normal, convencional. Fez o certo, você está no caminho de Deus. Fez errado, você está no caminho do diabo. Andou certo, Deus te abençoa. Andou errado, você está amaldiçoado. Então, esse é o pensamento convencional, que atravessa gerações. Só que o livro de Jó, ele dá uma perspectiva diferente. Ele diz o seguinte: pois é, mas e quando tem gente séria que sofre? O que Deus está querendo com isso? Viu? É diferente. E quando uma pessoa que anda certinho com Deus, uma pessoa que íntegra espiritualmente, procura fazer as coisas certinhas, e aí Deus solta uma calamidade em cima da pessoa, como é que você explica? Aí é o problema. A religião convencional não tem explicação para isso. Entendeu? A diferença que faz do livro de Jó um livro diferente, de maturidade, você vai compreender Deus dentro de uma ótica não convencional. Então o livro de Jó não é um livro comum. Eu acredito também, se estudar o livro de Jó sem estudar algumas coisas básicas, por isso que eu acredito que o livro de Jó é um livro para esse tempo. É um livro para esse tempo. Amém? Vamos então iniciar com a oração. Deus, nós somos gratos porque essa é uma oportunidade de estarmos aqui na Tua casa, na Tua presença, diante daquilo que é tão importante, que é a Tua palavra. Obrigado por ter permitido esse tempo, por ter organizado a nossa vida para esse encontro com o Verbo. Obrigado porque o Senhor ajustou a nossa vida para isso. Em nome de Jesus Cristo, obrigado por podermos participar de algo maravilhoso que o Senhor está fazendo, nos mostrando os Teus segredos e os Teus mistérios. Obrigado, Senhor. Nós te agradecemos, pedimos que Teu Espírito Santo continue conosco, como sempre esteve, porque nós não conseguimos entender se não for através dele. Por isso, assume o controle dessa reunião, nos inspire, nos mostre, nos ajuda, que seja mais um aditivo para uma vida espiritual de qualidade. E é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Ok? Vamos lá ler alguns versículos para a gente fazer essa introdução costumeira. Jó, capítulo 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E era este homem íntegro, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, e o seu gado era de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentas. Eram também muitíssimos os servos a seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. Iam seus filhos à casa uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Sucedia, pois, que decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó, e o santificava e se levantava de madrugada e oferecia o local segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: talvez pecaram meus filhos e amaldiçoaram a Deus do seu coração. Assim fazia Jó continuamente. E num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu, ó meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal.
Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura, teme Jó a Deus debalde? Porventura tu não cercaste de sebe a ele a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, de seu gado se tem aumentado na terra. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Então disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está na tua mão, somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Ok. Antes da gente iniciar na dissecação dos versículos, a gente precisa fazer uma introdução, senão vocês não vão entender o livro. Na introdução, a gente precisa saber qual é o gênero literário desse livro. O livro de Jó faz parte dos livros sapienciais, ou livros de sabedoria, que é composto por salmos, provérbios, cantares, eclesiastes, que vocês conhecem. Então ele faz parte desse grupo de livros. É um livro de sabedoria, é um livro de poesia, então esse é o gênero literário. Segundo, estrutura literária do livro é dividida em prólogo. O que é prólogo? Início. Tem uma introdução, né? Epílogo, ou seja, final, quando você está definindo a história, concluindo, epílogo. Então tem o início, que mostra o início das coisas, depois o fim. É composto também de prosa. O que é prosa? Prosa é quando você escreve direto, não tem parada, diferente da poesia, certo? Então é um livro que tem prólogo, ok? As introduções, os fundamentos, tem epílogo, tem a conclusão de toda a narrativa, tem prosa, escritas contínuas, diretas, sem propósitos poéticos, e tem propósitos poéticos também, que é poesia, você vai ver que também é escrito em forma de poesia. Entendido? Então é diferente. Autoria e data, não tem. Não tem o autor, também não tem a data. Autor desconhecido, alguns estudiosos acham que o cenário histórico do Jó é um cenário patriarcal, porque a vida dele é muito parecida com Abraão, com Isaac, com Jacó. Até os sacrifícios que ele oferece, não aparece moeda, não aparece ouro. Então, assim, a riqueza é contada através de gado, certo? De camelos, de ovelhas, não é a contagem através de ouro, que é um período diferente. Então, a impressão que se tem, só na investigação, é que é um tempo parecido com o tempo patriarcal, entendeu? Então, por isso que a gente não consegue definir a data, quando é que foi escrito. Só se sabe que é um livro bem antigo, certo? Considerado também como o livro mais antigo da Bíblia, por causa das falas, né? Tem algumas coisas no livro que mostram que o livro é bem antigo. E o que ele pode ser um pouco mais antigo ou contemporâneo a Abraão, naquela época dos patriarcas. Tudo bem até agora? Alguns estudiosos isolados defendem a ideia que esse livro pode ter sido escrito por Jó mesmo. Outros pensam que é o Eliú, que é um dos amigos que vão fazer uma defesa. Alguns pensam que pode ser o profeta Isaías ou o próprio Moisés. Por quê? Pelo tipo de escrita, pelo tipo de narrativa, é muito parecido com eles. Mas não tem nenhuma prova. Se alguém perguntar para vocês, quem escreveu o livro de Jó? Não se sabe. Ninguém conseguiu descobrir. E qual a data? Só se sabe que é um livro bem antigo. Através de alguns dados históricos, né? É que eu disse para vocês que pode ser que Jó viveu no período patriarcal, que era diferente, antes da lei, né? Aproximadamente do ano 2000 a 1800 antes de Cristo. Ok? Imagina, 2000 anos antes de Cristo. Pode ser esse período. A data provável que ele foi escrito, aí muda. Uma coisa é o tempo que ele viveu, que é bem antigo, mas quando ele foi registrado o livro, foi escrito, né? Na época do reinado de Salomão, ano 950 a.C. Esses aí são os dados históricos que mostram. Ele foi
ele viveu, depois foi escrito o livro, entendido? A localização onde o Jó mora, o texto diz, terra de Uz. Terra de Uz, se você for olhar a terra de Uz, então não é Israel, é diferente, é Edom, né? Não é uma localização exata, mas o texto diz que é na terra de Uz. Então a terra de Uz é muito grande, né? Localização sudeste da Palestina, então não dá para você definir, próximo a Edom, Arábia, é ali, mas não é em Israel. Aí dá um sinal para a gente, ele não era israelita. Entende? Se não era israelita, como é que ele tinha relação com Deus? A gente explica. A língua em que foi escrito, num hebraico considerado o hebraico mais difícil da época, né? Por isso que tem tons de hebraico na Bíblia que são diferentes, igual o grego. Tem o grego na Bíblia mais complexo e tem o koiné, que é o prático, né? Conversa igual a gente conversa igual brasileiro, e tem o português, né? Tem o português, falar português, agora a nossa linguagem é gíria o tempo todo, como é que é? Então, assim, também o grego tinha essa diferença antigamente, na época de Jesus, na época dos apóstolos. Tinha diferenciação na linguagem, como o Brasil tem hoje. Nós temos muita gíria, muita coisa que representa um monte de coisa. Cadê? Cadê o quê? Né? Então, nós temos essa linguagem. Então, no grego tinha isso, e no hebraico também. Mas o livro de Jó foi escrito no hebraico mais difícil. Ok? Entendido isso? Mas é difícil e belo ao mesmo tempo, né? O nome do Jó, no hebraico, significa ou perseguido ou afligido. Ou perseguido ou afligido. Aí a gente tem uma dica aí, porque se ele recebe o nome quando nasce, entende? Como é que o Jó recebe um nome e vive de acordo com o nome? Então dá a impressão que o Jó é uma história fictícia. Entenderam isso ou não? O cara recebeu o nome, como assim? É estranho, né? Geralmente o nome ele vai em cima da experiência. Por isso que dá uma impressão também que a história não é uma história real. Uns acreditam que é real. Uns acreditam. Tem uma classe de estudiosos que acreditam que a história do Jó é real. É uma história literal. Mas a Bíblia também não diz que é. Entende? A Bíblia não diz que é. Tem muita coisa na Bíblia que aparece que são figuras só. Uma história literal. Histórica. Não. Então, alguns estudiosos acreditam que o livro de Jó é uma história que alguém escreveu para ensinar alguma coisa. Certo? Mas outros acreditam que é uma história real. Por que alguns acreditam que a história é real? Porque o nome Jó aparece em outros livros da Bíblia. Entende? Por isso que pode ser que é uma história real. Aí quando você fala um negócio dentro da igreja, aí a pessoa que não tem entendimento, ela fala assim, tá vendo, pastor, está falando que o livro não é... Entende? Porque você tem que entender o contexto dos estudos anteriores. Se você pegar a escola bíblica pela metade, você vem aqui de 3 em 3 meses, você não vai entender nada, você vai sair daqui doido. Você tem que entender o que nós estamos falando aqui. Igual quando eu falo com vocês que Deus não tem corpo. Vocês que estão aqui, vocês não entendem tudo. Não preciso ir adiante. Mas você tem que esmiuçar às vezes para não ter problema. Está entendido? Então vamos ler Ezequiel 14, versículo 12. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo, vamos. Filho do homem, quando a terra pecar contra mim, se rebelando gravemente, então eu estenderei a mão contra ele, lhe quebrarei o sustento de pão, enviarei contra ela a fome e cortarei dela homens e animais. Ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, então ele colocou Noé, Daniel e Jó. Então, segundo Ezequiel, o Jó é alguém que existiu. Entendido? Então, com base nesse versículo aqui, alguns estudiosos defendem a ideia de que a história do Jó é real. Certo? Vamos para Tiago, capítulo 5, versículo 11. Tiago,
capítulo 5, versículo 11. Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó. E vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Entendido? Então, por causa dessas evidências, há uma defesa de que a história do Jó é uma história real, é um homem que realmente viveu, existiu. Certo? Tudo indica, mas tem outras evidências que indicam que não. Por isso que é discutido. Outro argumento de que o livro é real é que o livro cita lugares específicos, como Uz, Sabá, Caldeia. Esses lugares, esses nomes são de povos reais que surgiram. Entendido? Por isso que o livro às vezes tem o tom de crônicas, porque mostra lugares e tribos, essas coisas. Perceberam? Agora, a defesa do livro de Jó é uma parábola ou drama poético. Por que alguns acreditam? O livro é extremamente estruturado. A conversa entre Deus e Satã no céu fica assim. Como assim? Conversa de Deus com o diabo no céu? Isso aí dá dúvida se o livro não é simplesmente uma parábola ou um drama poético. Por exemplo, 7 filhos, 3 filhas, 7.000 ovelhas. Esses números são inteiros, né? Números perfeitos. Se fosse dados realmente históricos, talvez os números apareceriam talvez diferentes. Não seriam especificamente esses números que são mais sagrados. Entendido? Outra coisa, o fato dos diálogos serem longos, poemas complexos, dá a impressão que é uma obra literária, que não é uma história. Não é uma transcrição de uma conversa espontânea, né, como tem a história de Davi. É em forma de poema, por isso que dá a impressão que o livro não é de uma história literal. Ele aparece muito com parábolas, né, assim como Jesus fazia quando Jesus queria fazer uma analogia. Jesus sempre usava uma parábola. Certo homem, era parábola, aquilo não tinha acontecido. Um homem tinha 2 filhos. Filho pródigo. Não é uma história que aconteceu. Foi uma parábola que Jesus contou para explicar um contexto espiritual. Deu para entender isso? A impressão que tem é que o autor de Jó está usando a mesma estrutura para falar sobre o problema do mal. Entenderam por que a gente não sabe se o livro é uma história literal de um homem ou se é uma parábola para explicar uma coisa maior? Agora, existe uma visão também intermediária, né? Que é a mais aceita academicamente. Alguns sugerem que o Jó existiu, mas não do jeito que está aqui. Era um homem que viveu naquele tempo, era um homem muito justo, que passou por um sofrimento, e com base na história dele, criou-se uma história para poder explicar o problema do mal na vida de um homem justo. É o mais aceito. Tem uma curiosidade no livro, que o livro contém uma quantidade desproporcional de perguntas. É muita pergunta, tem 330 perguntas. Onde é que estava? Quem é você? Tem muita pergunta. É uma curiosidade, né? É o que tem mais perguntas, tem muita pergunta nesse livro. O livro de Jó é um livro que possui um conteúdo mergulhado em 3 questões fundamentais. Número 1, sofrimento. Número 2, justiça divina, justiça de Deus. E outra, natureza da fé. Então, ele está mergulhado nesses elementos aí. Sofrimento, justiça divina e natureza da fé. Vamos continuar ainda na introdução, não acabei, falta um pedacinho. Algumas observações do livro que tornam o livro muito complexo. No início, que é o prólogo, o Jó é apresentado, no início e no fim, né? Tanto no prólogo como no epílogo, aparece como santo. Não é verdade? Um homem reto, temente a Deus, suportou o sofrimento com paciência, honradez. Mas na parte poética que está no meio do livro, apresenta o Jó como um homem desesperado, reclamão,
que não entende as coisas, pedindo explicação para o seu sofrimento imerecido. Por isso que é complexo. Aparece ele como um homem totalmente íntegro, justo, depois uma parte mostra ele reclamando. Isso torna o livro um pouco complexo. Alguns estudiosos acreditam que isso acontece porque foi escrito por duas pessoas. Uma que presenciou o Jó no seu momento tranquilo e o outro que presenciou no seu momento de sofrimento. E que os dois depois não sentaram para conversar. Entenderam? Em suma, o livro de Jó explora todas as explicações tradicionais sobre o problema do sofrimento do justo. Tudo. Ele vai explorar tudo. Cada amigo do Jó representa alguém que fala, acho que você fez isso, você está pecando porque você está sofrendo porque você pecou. Aí o outro fala, não, está sofrendo porque talvez Deus está só provando. Aí o outro fala, não, você está sofrendo porque Deus que fez isso aí, né, mas você não tem culpa de nada mesmo porque o justo sofre. Então, tem várias explicações que tem a ver com o que a gente pensa. Cada um vai explicar de um jeito. Se perguntar assim, por que o Jó sofreu? Aí você vai falar uma coisa. Aí eu acho que ali Deus estava testando ele. Aí pergunta para o outro, eu acho que ele sofreu porque eu acho que Deus confiava tanto nele, assim, que usou ele como exemplo, os dois combinaram. Todo mundo tem explicação, por isso que o Jó explica, o livro de Jó vai explorar tudo, todas as explicações possíveis. Por isso que é complexo. Tudo bem? Vamos lá então. Vamos iniciar versículo 1. Tá bom para a introdução? Versículo 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E era este homem íntegro, inteiro, reto, andava em retidão, temente a Deus e desviava-se do mal. Adjetivos aqui, que ele era sincero, reto. Mas no sentido de quê? Perfeito? Não. De franco, eticamente correto. Não é perfeito, não tem nenhum homem perfeito na terra. Então o adjetivo aqui é sinceridade, retidão, franqueza, ética correta. Não significa que ele era um homem que não tinha pecado. Por favor, tem muita gente que gosta de falar, não, ele já não tinha pecado nenhum. Ele não pecou jamais. Tem música, né? Mas como que não peca? Me fala. Como é que não peca jamais? Quem é que não peca jamais? Só Jesus que não pecou jamais, né? Nenhum homem na terra não pecou. Não há nenhum justo sequer. Entendido? No versículo 2 diz, nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. 7 filhos e 3 filhas. A ordem indica a relevância. Você vê que as mulheres não aparecem primeiro. Por causa da cultura. Cultura patriarcal, oriental. Nasceram-lhe 7 filhos. Vocês sabem disso, que esse tema já foi muito debatido por Jesus no Novo Testamento, a questão do valor da mulher. Vocês sabem, Maria Madalena foi a primeira mulher a ver Jesus, né, que foi no túmulo. Então isso aí era uma forma de mostrar para a sociedade da época que a mulher também tinha valor. Deus nasce a partir de uma mulher simples, de uma camponesa, que é o próprio Deus, né, que encarnou, e se fez homem e nasceu no ventre de uma mulher simples. Não foi de uma rainha, né? Podia ser uma rainha, né? Poderia, mas foi uma mulher simples, né? Virgem, para poder dar uma moral para a mulher, da mulher que ia ser apedrejada. Jesus confronta a religião, trazendo dignidade daquela época para as mulheres que elas não tinham. Então, Jó possuía uma família ideal composta de 7 filhos e 3 filhas. 7 era o número bíblico da plenitude, é o número bíblico da plenitude de Deus. E o número 3 indica que a ação está completa e o ciclo foi selado por Deus. 3 é um número de equilíbrio. No Antigo Oriente Médio, ter muitos filhos era considerado sinal da bênção de Deus. Muitos filhos. Quantos filhos tinha na aljava, né? E hoje, a sociedade mudou, né? Então o
queria ter filho, tinha muito filho, próspero. Não tinha controle. No versículo 3 diz: o seu gado era de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas. As jumentas aqui eram as Ferraris da época. É sério. Porque se tivesse jumenta, um bicho para viajar, carga, tudo, era só os ricos que tinham. Eram também muitíssimos os servos a seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. Ou seja, o Jó era o homem mais rico do Oriente. Era como se fosse um sheik na época. Um sultão riquíssimo. A gente viu que a riqueza do Jó é medida pela quantidade de animais que ele tinha, não por ouro e prata. Isso remete a gente para o período patriarcal. Entende? No versículo 4, diz que iam seus filhos à casa uns dos outros, faziam banquetes. Diz, era assim. Cada um por sua vez. Isso indica que pode ser uma festa, um tipo de festa que acontecia no período de aniversário de cada um. Por sua vez, indica que pode ser no período de comemoração de aniversário, mas depois aparece outro contexto também de encontros para fazer farra mesmo. E mandava convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Então, fazer banquetes aqui, cada um por vez, ou seja, no seu dia, é uma expressão que pode se referir à comemoração de aniversário. Só que no contexto do versículo 5, que é o que a gente vai falar, indica um ciclo regular de festividade e banquete, que pode indicar que eles têm costume de ficar fazendo farra o tempo todo. Filho de rico, né? Fazer o quê, né? Toda hora. Toda hora. Vamos gastar o dinheiro do pai. Tem dinheiro, né? Tudo bem? Vamos entendendo. Versículo 5. Sucedia, pois, que decorrido o turno de dias de seus banquetes, o Jó estava preocupado. O Jó pensou, vai que esses meninos começam a fazer coisa aí, daqui a pouco eles vão blasfemar contra Deus de cara cheia, vai que... É isso que acontece nessas rodas, né? Enviava Jó e os santificava. E se levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles. Vocês já entenderam, oferecia holocausto segundo o número. Lembra do estudo passado? Porque era uma forma de espiar o pecado deles. Porque dizia Jó, talvez pecaram meus filhos e amaldiçoaram a Deus. A gente viu uma preocupação do Jó. Amaldiçoaram a Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Fizeram alguma coisa que Deus se desagradou. Então não é comum você colocar essa palavra que é muito pesada para esse tempo, junto com o nome de Deus. Porque o nome de Deus aqui está Yud Rei, Vai Rei. É o nome próprio de Deus. Uma coisa é você falar Deus, outra coisa é você falar Yud Rei, Vai Rei. Ou Yavé. Então não é muito comum os escribas escreverem, colocarem o nome de Deus associado à maldição. Então esse aqui é um ponto para a gente observar. O Jó está dentro do período patriarcal, como Abraão, Isaac e Jacó. Ele poderia assumir uma posição sacerdotal sobre a família? Sim. Porque não tinha exercício sacerdotal naquela época, não tinha tabernáculo, não tinha templo. Então o pai de família assumiu uma posição sacerdotal. Poderia sim. Mas a falha do Jó pode ter sido em tentar abonar a irresponsabilidade dos filhos. Esse que é o ponto, né? Em relação aos pecados dos filhos. Ele queria pagar a conta dos filhos em relação aos pecados. Tanto é que o ato do Jó não conseguiu salvar os filhos, porque os filhos vão morrer tudo. Certo? Então assim, eles sofreram um dano, os filhos, não simplesmente porque Deus discutiu um assunto com Satanás e colocou a família de Jó no jogo. Então, precisava de legalidade para que o mal chegasse. Não é de graça. Por quê? Porque os termos usados aqui são termos jurídicos. E o júri aqui é o júri de Deus. Não é avacalhado igual o nosso, não. Então Deus é o justo juiz. Tudo bem até agora?
Vamos entender. Então, essa tentativa aqui de abonar a responsabilidade dos pecados dos filhos, com certeza falhou. Não vai funcionar. Quanto à expressão amaldiçoaram a Deus, eu falei antes, texto original, no hebraico original, está escrito o seguinte: para não deixar de bendizer a Deus. Entende? Então, o que está escrito no original não é amaldiçoar. Essa palavra não aparece no original. Vai que eles amaldiçoam a Deus. Não. Eles tinham cuidado, os escribas, eles tinham cuidado. Eu não tinha condição de escrever a palavra amaldiçoar junto com o nome divino. Entendido isso? Por isso que o original está escrito, para que eles não venham deixar de bendizer a Deus, né? O original está escrito isso. Deixar de glorificar Deus e questionar Deus. É isso que está escrito. Entendido? Com isso vocês estão entendendo o contexto da época. No versículo 6 e 7 diz: e num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, aí que está. Agora que vem. Os filhos de Deus são seres celestiais, vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? Como se Deus não soubesse, né? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Vamos entender aqui o que está escrito nesse texto. Coisas interessantes aqui a serem observadas, por favor. Normalmente, gente, o hebraico, ele usa um aditivo aqui que a gente chama partícula vav. Presta atenção, eu vou explicar. O que é partícula vav? Vav, V-A-V. Porque quando você quer ligar as coisas, por exemplo, homem e mulher. Entende? Então é como se você falasse assim no hebraico: homem, vav, mulher. Então é uma partícula de ligação no idioma hebraico, certo? Que faz ligação. Pedro e João. Então essa partícula aqui é uma partícula que a gente chama partícula conjuntiva, para colocar as coisas juntas. Funciona como e. Depois vocês vão entender na frente. Por isso que é interessante, na maioria dos versículos aí, vocês vão perceber que aparece vav no início. Vamos lá no texto, começa lá. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e vav. Era este homem íntegro, reto, e vav, temente a Deus, e desviava-se do mal, e nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, e o seu gado. O que está falando aqui no hebraico? Está juntando tudo. Então o autor, o que ele quer? Ele não quer ter os intervalos, ele está falando uma coisa só direto. Entendeu? O livro é todo assim, praticamente todo assim. Então tem o vav de ligação, que não dá folga nas palavras. Está entendendo o que eu estou falando? Se não dá folga nas palavras, não pontua as palavras, porque essas pontuações aqui o tradutor português que colocou. No original não tem isso. Então é como se ele estivesse contando a história que ele não quer parar de falar. Então é só ler o livro, vocês vão ver. Esse vav. Ok. É uma história sem interrupções. Outra coisa que aparece aqui no versículo 6, que está escrito: no dia que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Aí que está um problema. A linguagem do versículo 6 aqui é uma linguagem de ironia. Por quê? No original hebraico, está dizendo que Satanás veio entre os filhos de Deus, mas não era para ele estar ali. Tipo assim, tinha uma festa aqui do pessoal da igreja, aí o ateu apareceu lá. A ideia do autor é dizer assim: apareceu ali, como assim? Ele não faz parte daquele meio. Certo? Então, esse é o tom do texto. Esse é o tom. No dia que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles.
Então o tom é esse. Você está aqui, o autor está dizendo, não é Deus. O autor está dizendo, ué, o que Satanás vai fazer ali na reunião? O que esse enxerido está fazendo? Quem deu autorização para ele estar ali? O autor está dizendo, não é Deus que está dizendo. Ele só está narrando a história. Ok? Então vamos entender mais profundamente. A palavra Satã, Satanás, no versículo 6, significa no original hebraico advogado de acusação, promotor. Esse é o significado de Satanás. Entende? Acusador. Advogado de acusação. Então não é um nome, é uma função. Quem entendeu? Uma função. Por quê, pastor? Porque não é um nome próprio. Não é um nome próprio. Porque nome próprio no hebraico não aceita artigo antes. O que está escrito no original? Vou ler aqui para vocês no original. Ó, original hebraico está escrito o seguinte, ó. No dia em que os filhos de Deus resolveram apresentar-se perante o Senhor, veio também ó Satanás. No original está escrito isso. Veio também ó Satanás. No original, não está aparecendo aí. O certo seria veio também Satanás. Para aceitar que é nome próprio. Então a tradução em português está indicando que é nome próprio. Mas não é nome próprio. Porque no hebraico original está aparecendo o O. Entende o que eu estou falando ou não? Isso não pode aparecer no O. Não pode aparecer o Satanás. Tem que ser Satanás direto. Então isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que não é um nome próprio. Porque nome próprio não aceita artigo antes do nome próprio no hebraico. Não tem como você falar ô Satanás, ô Deus, ô Jesus, ô Moisés. Tem que ser direto. Por isso que no original está indicando que não é um nome próprio, é uma função. Está chamando ele na função dele. Então vamos interpretar aqui o original. Está dizendo o seguinte, no dia que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também o promotor de acusação. Ele apareceu lá. Veio alguém nessa função. Veio um ser na função para acusar. Então, voltando aqui, normalmente, essa partícula, no hebraico, não é aplicada antes do nome próprio. Isso aí fica entendido, né? Então, por isso que nós chegamos à certeza de que o nome Satã, está escrito Satã, é só uma função, está chamando ele pela função. Não está dizendo que o príncipe das trevas veio, ou seja, a comitiva de acusação entrou no meio. Dá para entender, Zé? Não está dizendo especificamente, não tem lá um monte de demônio no inferno? Aí, o Lúcifer, ele veio, não, veio assim. O documento de acusação entrou no meio. Não, tudo bem, é a função dele, Isso leva a gente a pensar também uma coisa que é bem assim, subjetivo, tá? De que esse contexto de Jó aqui, acontece numa época em que Satanás não tinha sido expulso ainda. Mas é só uma discussão teológica que existe, não tem nada certo. De que ele já estava se rebelando, ele já estava no céu trabalhando como só para ficar apontando o dedo. É igual o cara na igreja, só fica acusando os outros das coisas. Não tem aquele que fica assim? Tá vendo? Fulano, errou, eu vi ele lá na rua. Então é como se ele já estivesse ainda na congregação de Deus, e ele vai ser expulso depois, que ele já estava iniciando uma rebelião de movimento. Ele chegava no meio dos anjos e queria acusar, entendeu? No tribunal de Deus. Essa é só uma ideia de alguns estudiosos. Mas para a gente entrar nisso aqui, a gente vai ter que ir. Então vamos voltar aqui para o original, aqui onde nós estamos. Vamos entender.
Então, o que o texto está dizendo é que a função entrou no meio dos filhos de Deus, a função. Ok. Não é não quer dizer que é o capiroto. Mas era ele. No Oriente Médio, nessa época, não tinha assim advogados profissionais como tinham na época do período greco-romano. Depois de Alexandre o Grande, começou a surgir o período greco-romano. Ele começa a acontecer depois da morte de Alexandre o Grande, porque essa ideia da Grécia, a cultura da Grécia, começa a espalhar por todo o mundo, que a gente aí junta com o Império Romano, o greco-romano, tá? E aí surge essa ideia de ter aquele advogado, né? A sentença, acusação, defesa, juiz, certo? Mas nessa época aqui no Oriente Médio não tinha isso. Não tinha isso. Então, o que acontecia nessa época? Quando havia uma demanda, por exemplo, eu estou reclamando que o cara roubou meu porquinho lá na minha roça. Eu procurava o ancião da cidade, que era a pessoa mais velha, mais instruída, mais espiritual, e eu chegava para ele e contava a história. Falou, me roubaram, tal, não sei o quê. Se ele percebesse algum laço de infração jurídica, tipo assim, não, roubaram ele mesmo. Entendeu? E pode ser que ele fale, não, você perdeu esse porco lá. Aí ele deixava para lá. Mas quando ele percebia que realmente houve uma infração, o cara tomou o tombo de alguém, foi roubado, o ancião nomeava essa pessoa que era vítima como Satã, como um acusador. Então você vai estar na posição agora de acusação. Você vai acusar o cara do crime de ter te roubado, entendeu? Então era uma coisa comum isso. Por isso que a Bíblia está tratando aqui, veio o acusador no meio dos filhos de Deus. Porque era uma prática comum do Oriente, quando uma pessoa sentia que ela foi lesada em alguma coisa, ela ia para o ancião falou, não, tudo bem, então a partir de agora você passa a ser o cara da acusação, você acusa, você está acusando o cara, então você é Satã. Quem entendeu o que eu disse? Não estava falando especificamente de, porque a linguagem aqui é jurídica, gente, não está falando de seres espirituais, é jurídica, então ele está dizendo. Então, veio Satã lá no meio dos filhos de Deus. Então, o que ele quer? Se ele veio para acusar, ele vai acusar quem? Quem é o réu? De quê? Quem que ele quer acusar? Os anjos? Deus de alguma coisa? Porque Deus é juiz. Então, ele falou assim, já que aqui eu tenho direito, porque é assim, se existe uma demanda de dívida, você pode inserir a acusação. É termo jurídico. Aí, beleza. Aí, por isso que ele entrou. Entenderam agora por que ele entrou? Espero que vocês estejam entendendo. Não é tão simples. Então, o diabo veio como advogado de acusação, e como o ambiente ali era um ambiente de tribunal celestial, Satanás tinha acesso na sua função jurídica. Porque você não tem como colocar um juiz numa sessão, colocar um réu numa sessão, sem ter a parte da acusação. Isso garantiu o acesso de Satanás, ok? Ao tribunal de Deus. Quem tem dúvida do que eu falei? Entenderam agora por que ele conseguiu entrar ali? Por questões jurídicas de direito. Como é que você vai fazer? O cara é inocente. Por que Deus não falou que o Jó era inocente? É aí que está o problema. Deus falou assim, tem o meu servo. Aí vocês estão entendendo agora o livro de Jó de forma bem legal. Então o Senhor diz, alguém tem dúvida do que eu falei até agora? Pode seguir? Então o Senhor disse a Satanás, de onde vens? Deus sabia. Ele vai dizer o seguinte, respondeu ao Senhor, e disse, de rodear a terra e passear por ela. O passear aqui não é fazer turismo. Não é fazer turismo. Você lembra que Deus, ele vinha na viração do dia para passear no jardim? O que ele estava fazendo? Ele vinha ver se estava tudo certo.
Então, é um passeio de verificação num território que pertence a você. Direito, então. Então, se ele está dizendo, eu vim de rodear a terra e passear por ela. O que ele está falando aqui? Ele está dizendo simplesmente o seguinte, no versículo 7. Então, eu fui dar uma volta no meu território para saber se tudo está funcionando como eu quero. Isso. Agora vocês estão entendendo tudo que está acontecendo. Vocês entenderam a construção do que aconteceu com Jó? Por que Satanás entrou? Então, o Satanás aqui, que é o acusador, ele está respondendo como dono do planeta Terra. Porque ele está dizendo, eu estava rodeando a Terra e passeando por ela, eu estava fazendo a verificação para ver se estava tudo certo no meu território. Ok. Como dono do planeta Terra, a linguagem é essa, é termo jurídico, técnico jurídico. Pastor, mas como assim? Ele estava simplesmente dizendo que ele foi dar uma volta para verificar se estava tudo certo no lugar que ele mandava. Aí Deus falou, tudo bem. Tudo bem. Ele falou, eu mando em tudo, ele está dizendo. Por que eu estou dizendo que Satanás manda em tudo? Vocês concordam? Porque Jesus, tentado no deserto, Lucas capítulo 4, versículos 5 e 6. Vamos ler, hein? Tem que explicar, senão a galera sai doida daqui. E o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe no momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo, dar-te-ei, como assim? A todo esse poder, a ti todo esse poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue. Confere? E eu dou a quem eu quero. Então quem é que... Ah, tá. Então eu mando. Ou seja, tudo que acontece ali é segundo a minha vontade. Quando é que isso foi entregue para Satanás? No Éden. Foi no Éden, porque a terra, Gênesis 1, versículo 26, abre aí. Gênesis 1, versículo 26, o que Deus fez? E disse Deus, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Segue o versículo aí, vocês estão vendo que Deus está dando toda a autoridade para o homem e para a mulher, ou seja, abaixo do céu, quem manda é vocês. Eu não vou inferir na terra, porque vocês são donos da terra a partir de agora. É por isso que eu digo, a oração é o quê? É uma autorização que a gente dá para Deus agir na terra. Só que a terra foi entregue nas mãos de Satanás, quando os donos da terra pecaram. Por isso que ele disse, me foi entregue, eu dou para quem eu quiser. Confere ou não? Ou alguém tem dúvida? Satanás é chamado por Paulo em 2 Coríntios de quê? Deus desse século. É Deus desse século. Eu já dei vários textos. Outro exemplo, 1 João capítulo 5, versículo 19. 1 João. 1 de João capítulo 5, versículo 19. Sabemos que somos de Deus, que todo mundo está ou jaz no maligno. Quanto do mundo? Quanto do mundo? Todo. O que significa jaz? Original grego, queimai. Que significa? Está deitado, colocado sobre algo, permanece sob o domínio. Então, o mundo pertence ao diabo. O que Deus está fazendo? Colocando uma embaixada dele dentro do território de Satanás. Isso é a igreja. Entendeu? Por que a sua casa tem que ser uma embaixada? Porque nessa embaixada, nossas regras. O diabo pode mandar em tudo, mas aqui dentro ele não manda não. Aqui as regras são outras. Na nossa casa são outras regras. Mas nós temos que entender que nós estamos dentro de uma jurisdição que pertence
ao diabo, mas que Deus nos colocou como embaixadores do reino dele. Por isso que onde nós estamos, ele não tem acesso. Ele não pode entrar na sua casa, fazer o que você quer com a sua vida, porque nós somos uma embaixada. Isso é termo legal. Você entenderam o mundo espiritual como funciona? Não tem direito, cara, a empresa é minha. Eu sou servo de Deus, como assim? Aqui não, irmão. Ah, o diabo entrou na minha casa, entrou porque você deixou, porque eu não deixo. Na minha casa não entra não. Quem manda lá sou eu. A embaixada do reino tem minhas regras, minhas leis, tem lá. Entra quem eu quero. Vai na embaixada americana aqui, vê se você faz o que você quer lá. Não faz. Então não se faz o que quer. Aqui na igreja, nós somos a embaixada do reino de Deus. E aqui as coisas funcionam assim na terra como no céu. Pode até não chover lá, mas aqui chove. Pode. Ah, porque vai acontecer lá. Aqui não acontece, acontece o que Deus deixa. Entenderam o contexto agora? Só que o diabo, ele é o Senhor da terra. Nós vimos aqui, jaz no maligno, Deus desse século, a terra foi dada, e ele disse claramente para Jesus, dar-te todo esse poder e sua glória, porque a mim me foi entregue de bandeja. E eu dou a quem eu quero. Eu dou a quem eu quero, ele falou. Não é dele. Só que no território dele, Deus disse o seguinte, mas tem um cara lá no seu território, aí que está o problema. Eu tenho um lá que ele não segue as suas regras, entendeu? Ele não segue as suas regras. Não, como assim não segue a minha regra? Quem manda lá sou eu. Eu tenho um cara lá que é justo, que é temente a mim. Ele falou, tem mesmo? Então vamos ver se a sua embaixada aguenta o tranco. É isso que ele está dizendo. Ele falou, então me dá a oportunidade para mim testar a sua embaixada, se ela tem regra. Me dá a oportunidade para mim ver se realmente as suas leis prevalecem lá dentro. Entenderam agora? Ou alguém está com dúvida? Então, juridicamente, o mundo pertence a Satanás. E está explicado, por favor. Está explicado, hein? Não sejam covardes. A presença de Satanás no meio dos filhos de Deus veio dessa autoridade jurídica. Por isso que ele está lá. Ele chegou e falou assim, eu estou aqui porque eu mando numa terra, porque foi anunciado aqui que tem um cara lá na minha terra que não segue as minhas regras. Então, juridicamente, eu quero saber. Entenderam? A questão é que Deus disse, né? Deus disse, seu Jó é diferenciado, Satanás. É diferente. É a partir daí que surge a crise do Jó. Então, dá para entender, não dá para essa crise religiosa nossa antiga aí de mais de 1000 anos acaba. Por que aconteceu? Não tem como Deus recuar. Se Deus não respondesse ao diabo nessa altura, a justiça de Deus ficaria em dúvida eterna. A gente ia falar assim, o diabo está certo, né? Porque a terra é de Deus, Deus colocou. Como assim? Como é que a gente vai saber se o cara realmente cumpre as regras da lei lá? Se as leis são... O diabo está defendendo a ideia do seguinte, as minhas leis estão em todos os lugares, as minhas regras. Deus falou, não. Não, o diabo falou, não, está sim, em todos os lugares. Ele falou, então vamos provar. Na lei, então. Então você vai fazer o seguinte, tira a proteção. Tira a proteção dele que eu vou testar ele. Deixa eu conversar com o réu. Entenderam? Juridicamente, quem entende direito sabe o que eu estou falando. Deixa eu conversar com o réu. Não vai conversar com o réu, não. Não, eu quero saber, Ué, eu quero tirar a prova. Eu quero tirar a prova se... Deus ia fazer, Deus é juiz. Ele falou, não. Ele é inocente, eu provo para você que ele é inocente. Ele é inocente? O advogado da acusação está dizendo assim, ele é inocente mesmo? Eu vou falar com você que ele está fazendo tudo errado.
Aí Deus diz, não, ele é inocente. Então, se ele é inocente, tira a guarda dele, tira tudo e deixa eu testar, deixa eu conversar com ele. Você tem que me dar esse direito, que Deus vai negar. Viu que o livro de Jó é alto padrão? Então, se Satanás não tivesse autoridade para entrar no Éden também, a justiça divina também seria uma dúvida eterna. Ah, você fez lá um jardim, botou 2 robozinhos lá que você manda e desmanda neles. E é assim, você usa o seu poder para poder controlar as pessoas. Eu falei, não faço isso não, isso é livre-arbítrio. Então deixa eu testar. Deixa eu testar para ver se eles amam você mesmo. Aí Deus, vai lá e testa. E deu no que deu, né? Entende? E aqui é uma situação igual. Eu espero que vocês estejam entendendo. É questão jurídica. Não é um jogo. Ah, porque Deus resolveu, estava jogando xadrez com o diabo e apostaram lá. Não, não é isso. É uma questão jurídica. E está exigindo direito. Versículo 8, e disse o Senhor a Satanás, observaste tu, meu servo Jó? Aí que está o problema. Porque ninguém é na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto perante a Deus, se desviou do mal. Jó não era um israelita, tá, gente? Os israelitas surgem a partir de Jacó e as tribos organizadas através de seus filhos. Jó era de Uz, e a pista que tem é que era descendente de Esaú, no sentido de linhagem só, tá? Linhagem, porque era de Edom, né? Norte da Arábia. Mesmo não sendo israelita, e vivendo antes da lei mosaica, ele tinha temor de Deus. Não conhecia Deus, ele vai falar no final, mas ele tinha aquele senso de temor, como os patriarcas tinham, né? Não era um cara próximo como Abraão, mas ele tinha temor. Ele possuía uma relação limitada com Deus, mas tinha uma relação. Mas ele foi conhecido no céu por causa da integridade. Por isso que é identificado como um homem íntegro, dentro de uma jurisdição de Satanás, ele colocou a embaixada lá. Por isso que ele foi identificado pelo céu como um homem justo e íntegro. Entende? Versículo 9. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse, porventura, teme Jó a Deus debalde, ele te teme à toa? Isso é coisa de promotor, né? Aí ele te obedece, mas não é à toa, né? Não é em troca de nada. Aí é fácil, né, Deus? Aí a gente analisa o texto. Apocalipse 12, versículo 10, abre aí. A gente analisar esse texto. Apocalipse 12, versículo 10. Ouvi uma grande voz no céu que dizia, agora é chegada a salvação. Lembrando que a gente está no Novo Testamento, período pós-ressurreição, tá? E a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador dos nossos irmãos é derrubado. É o fim de Satanás, ok? O qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Provavelmente ele já fazia esse serviço. E agora está fazendo serviço aqui na terra. Esse texto ajuda a gente a entender que Satanás realmente tinha acesso ao céu, na condição jurídica de acusador. Só quando tinha tribunal que ele podia entrar. Confere, Elisângela? Sim. Zacarias fala sobre o tribunal. E nós somos os réus, né, que estamos ali. Versículo 10 e 11. Porventura, ele vai argumentar, o promotor. Tu não cercaste ele de sebe, ou seja, de proteção, você não fez uma cerquinha em volta dele para proteger ele? A sebe aqui é a proteção. A ele, a sua casa, e a tudo quanto tem, a obra das suas mãos, abençoaste seu gado, se tem aumentado na terra. Mas estende a tua mão, toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face, ou seja, na tua cara. Ele já é uma ação de desrespeito, porque ele já chama Deus de tu. Isso no original é como se você estivesse tratando Deus em pé de igualdade. Ele está dizendo assim, é fácil, você tira a cerquinha que você coloca para ele, deixa eu testar ele,
E você vai ver se ele não blasfema contra ti na tua face. Ou está dizendo, não vai te amaldiçoar. Olha que coisa interessante, né? O Jó tinha esse medo, hein, dos filhos amaldiçoarem a Deus. O diabo está dizendo, tira dele os bens dele que você vai ver se ele não te amaldiçoa. Esse negócio está cercando o Jó. E depois a mulher dele vai dizer, amaldiçoa o teu Deus e morre. Então a tentativa do diabo é sempre quebrar essa relação com Deus, que a gente desonre a Deus. O diabo, ele está falando aqui uma realidade muito séria. Ele está dizendo, porque ele já viu acontecer, inteligentíssimo. Ele disse assim, é só você tirar as riquezas dele, é só você tirar as proteções dele, é só você tirar o barquinho que ele tem, a saúde, a empresinha que ele ganha bem, que daqui a pouco nem na igreja ele vai. É real. É real, ele está falando que é real, gente. É exatamente isso que acontece com a gente. É só acabar com a nossa mordomia, porque a gente fica bem, começa a crescer as empresas, começa a ganhar dinheiro, começa a comprar carro bom, tem casa na praia, a gente precisa de Deus para quê? Eu não passo na igreja não, pai. Eu não passei de jet ski lá com o pessoal domingo, é ruim. Vocês estariam aqui se vocês tivessem muito dinheiro? Se vocês fossem milionários? O diabo sabe disso. Ele sabe disso. Ele falou só que é o seguinte, né? Você tem um cara lá na terra que ele é bonzinho, gente boa, temente a você, você cercou ele de riqueza e tal. Ele é diferente, mas tira que você vai ver. Ele vai ficar desconfiado de você rapidinho e vai te amaldiçoar. Essa é uma realidade que está em Malaquias capítulo 3, versículo 14. O diabo conhece a Bíblia e conhece as pessoas. Malaquias 3, 14. Olha o que aconteceu com o povo de Deus. Vós tendes dito, inútil é servir a Deus. Que nos aproveita termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. É o povo está falando. Porque o povo começou a sofrer e disseram o seguinte, é inútil servir a Deus, a gente só sofre. É inútil, a gente perde as coisas, então a gente não tem nada. Então foi uma crise que o povo viveu, o diabo registrou e aquele jogou na mesa do tribunal. Ele falou assim, seu povo está acostumado a fazer isso. Ele falou, é só tirar o que eles têm, tira dele. Você cercou ele de sebe, você botou uma cerquinha em volta dele. Aí, agora presta atenção nisso, versículo 11. O diabo disse, mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Versículo 12, disse o Senhor a Satanás, eis que tudo quanto ele tem está na sua mão, eu tiro a cerca. Somente contra ele, não estendas a tua mão, você não tem direito sobre ele. Porque ele é justo. Ele é íntegro. Isso te tira o direito de tocar nele. Aí você vê o sistema de proteção de Deus. Então assim, você pode ir, mas nele não. E Satanás fez assim com a mão e saiu da presença do Senhor. Agora eu vou. Então, a linguagem jurídica aqui é muito importante, porque isso é a linguagem de tribunal. Como eu disse para vocês. Deus é juiz, Jó é réu, é um testemunho que está em análise, não está em análise. Vamos analisar. Satanás é o acusador. Então Satanás está pedindo o quê? Abertura de prova. Abertura de prova. Ele está pedindo aqui, retirada da proteção. Tira a sebe dele. Seja justo, Deus. Deixa eu me aproximar e deixa eu dar as devidas pressões no cara que você disse que é justo, e eu vou provar que não é. Né, Luzia? Confere aí. Juridicamente está tudo certo. Ele trabalha dentro da... Ele vai nas brechas, né? Nas brechas jurídicas. A autorização de Deus acontece por causa do contexto jurídico, tá, gente? Deus não pode impedir que esse promotor faça a análise para ver se realmente esse cara é culpado ou se ele é inocente. Não tem como.
Não pode, senão Deus vai ser injusto. Vamos lá. O diabo quer realmente que o Jó amaldiçoe a Deus, né? O versículo 13 agora. É rapidinho, né? Sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam, vindo na casa do seu irmão primogênito. Aí está sem cerca agora. Aí lascou. Que veio o mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas pastavam junto a eles, e deram sobre eles os sabeus, e os tomaram, e aos céus feriram ao fio da espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Só eu escapei para te dizer. Sabeus aqui são saqueadores nômades, né? São mercenários que ficam saqueando aldeias. Eles eram árabes, então eles entraram dentro da terra do Jó e saquearam tudo. Tomaram os céus, feriram todo mundo a fio de espada. Só sobrou um. Estratégia do diabo. Se você vai ficar vivo, eu sei lá contar para o Jó. Porque eu vou fazer uma pressão nele agora. E vai ser assim, na sequência. Olha só que estrategista, né? Deixava o cara vivo só chegava um para contar toda hora, chegava um. Então, em todas as tragédias, sempre vai sobrar uma testemunha. Ele deixa um vivo. Os sobreviventes têm a missão seguinte: eles confirmam a realidade, que o Jó, aconteceu isso. Matou o gado, matou todo mundo lá. Eliminou as dúvidas. O Jó não tem tempo, né? Só tem tempo para sofrer. E reforçou o peso da perda. Por isso que o cara vinha e contava. Ô Jó, olha o seguinte, a gente estava lá e não sei o quê, pai. De repente vieram os sabeus, tomaram conta de tudo, mataram os servos todos, só sobrou eu vim aqui para te contar, o Jó. Aí não alivia a tensão, não deixa ele pensar, não. Porque se ele pensar, ele não nega a Deus. Entendeu? Porque na turbulência que você fala, Deus não vale nada. Olha a sequência que ele faz, ó. O inimigo, na verdade, o que ele está querendo fazer aqui? Ele quer que o Jó sinta a dor da perda, que seja atingido emocionalmente e que isso leve ele para o limite. Por isso que ele não dá folga para o Jó processar. Então a conclusão da estratégia de Satanás era deixar um sobrevivente, garantir a comunicação da tragédia em sequência, aumentar o impacto emocional e pressionar o Jó a blasfemar contra Deus. Aí fechava. E aí no versículo 16, olha só que interessante, o cara está lá contando. Ô Jó, morreu todo mundo. Rapaz, morreu todo mundo, só sobrou eu. Versículo 16, estando este ainda falando, o outro apareceu atrás. Aí o Jó está caído assim, chegou o outro na sequência. É uma paulada em cima da outra. A estratégia do diabo é bater, até você, para não dar tempo de você processar a dor. Se você processar, você fala, não, isso pode ser que eu vou orar, porque não dá. Então é uma pancada atrás da outra. Ele disse, estando este ainda falando, veio outro e disse, fogo de Deus caiu do céu. O cara, na verdade, não sabe explicar o fenômeno. Então, o que ele está dizendo aqui? Ele coloca como se fosse Deus que tivesse feito. Não quer dizer que foi Deus que fez, né? Deus permitiu, o diabo está fazendo. Fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. E só eu escapei para trazer a nova. Só sobrou um. O comunicado do céu sobrevivente coloca Deus como agente da destruição. E a gente sabe que essa é uma interpretação do servo de Jó. Ele viu a calamidade e falou, veio do céu, foi Deus. Por causa da proporcionalidade, né, do desastre. Então, a estratégia do diabo aqui é fazer o Jó pecar contra Deus. É uma pancada em cima da outra. Pede para sair. Pede para sair, cara. E ele está balançando, né? É legal entender a história direitinho, né? Versículo 17, nós estamos quase acabando. Estando ainda este falando, cara, não acabou de falar o segundo, o outro já apareceu atrás. Veio o outro e disse, ordenando os caldeus 3 tropas, deram sobre os camelos e os tomaram, e os servos feriram ao fio da espada, e só eu escapei para trazer-te a nova.
Não, Jó não dá tempo nem de respirar. Versículo 18, estando ainda este falando, veio outro e disse, estando teus filhos e tuas filhas comendo, é uma pancada pior que a outra. E bebendo vinho em casa de teu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto, e deu nos 4 cantos da casa, que caiu sobre os jovens, e morreram. E só eu escapei para trazer-te a nova. Só um escapa, o cara estava junto da casa. A ideia aqui é bater numa sequência de golpe para ver se ele cai. O evento sequencial indica isso. Aí perdeu os filhos, e só na proporção maior. Aí o Jó está ali, igual os crentes, quando está sofrendo, né? Versículo 20, então, Jó respirou e se levantou, rasgou o manto, rapou a cabeça, se lançou em terra e adorou. Ele passou pelo primeiro teste, comportamento exemplar, demonstrou a dor, mas seguiu os costumes da época, normal. Rasgar o manto, rapar a cabeça, é aceitar humildemente a vontade de Deus. É humilhação. Então ele rasgou, e rasgou o seu manto, rapou a cabeça, aceitou com humildade a vontade de Deus, sem reclamar ou culpar Deus. Passou no primeiro teste. Nós virou mais. Né? Aí a gente acha assim, a gente sofre. Aqui, quando eu perdesse os camelos, eu acho que eu já tinha desistido. Estou brincando, gente, calma. Os camelos não, né? Mexendo nas minhas Ferrari. Estou brincando. Mas nós somos uma geração que, se for testada, não pode ser testada. Ainda bem que a gente vive no tempo da graça, né? Jesus pagou essa conta para nós. Porque se for testar pela fé, e quando, no final dos tempos, depois que a igreja for arrebatada, o justo viverá pela fé. Os que ficarem vão ter que viver nesse teste aqui. Não vai ter graça mais. Por isso que a aplicação, o justo viverá pela fé, é depois do arrebatamento da igreja. Se quem quer ser justo na terra, vai ter que ter fé, meu amigo. Você vai ser moído, se você tiver fé, você vai ser salvo. Senão, você vai ser salvo na segunda oportunidade. Senão já era. E essa época aqui, eu tinha ou não tinha fé. Hoje a gente tem Jesus, pagou o preço, pagou a conta, né? A gente tem uma vida muito boa hoje. Mas se nós fôssemos testados nesse nível aqui, você está tudo. Você vê teste que acontece com a pessoa, o teste da chuva, o cara não vem na igreja. Veja não. O carro dele dá problema, ele não tem coragem de pagar um Uber. Paga 10 conto para vir de lá aqui. Não, porque, acho que vale a pena pagar um Uber para vir na igreja. Vale não? Chuva nós não somos de papel. A chuva é bênção. Cai a chuva, Senhor. Obrigado por isso. Tudo é motivo. Não sei o quê. Desistência. Não sei o quê. Que o irmão falou um negócio. São os testes, né? A gente vive debaixo de teste. Jogo do Vasco. Flamengo. Aí é um teste fatal, né? Esse teste é fatal. Tem que orar para os caras jogar o jogo para antes, para ver se dá tempo de chegar. Tem uns que já chegam com o celular olhando o final. Que loucura isso, né? Nossa, velho, que loucura isso. E é uma coisa tão complicada, porque se você estivesse, por exemplo, estudando alguma coisa que te agregar para você passar um concurso, mas não te agrega nada. É uma coisa tão assim estranha que não te agrega. Agrega o quê? Então, a gente tem que ter uma visão mais capitalista das coisas. O que me agrega ser seu amigo? O que me agrega você estar aqui na igreja? Gente, vai só... Então, tudo você tem que ter uma visão capitalista para as coisas. Você tem que ter um sentido. Por que eu vou viajar? Para me sentir mal, não vou. Por que eu vou no aniversário? Se não for para não sentir bem, eu não vou. Se for para ver gente que eu não quero, eu não vou. Então, tudo tem que ter sentido. Por que eu venho na igreja? Porque eu quero crescer. Tudo na vida tem que ter um propósito. Quando você faz coisas que sem propósito, você fala assim, tudo bem, uma coisinha ou outra, de vez em quando é mais excessivo, a ponto de virar doença, ele fica doente. O time perde, o cara amarra a corda no pescoço. Quantas vezes eu vi isso? Gente passa mal, bicho. Loucura.
Aí você fala, qual o sentido, qual o propósito dessas coisas, esses excessos? Excesso demais, até gostar de uma pessoa demais é perigoso, você amar demais uma pessoa. Você ter excesso de igreja, excesso de religião, isso tudo faz mal. Então assim, se eu começar a ter algum tipo de excesso em alguma coisa, sou apaixonado por bicicleta, largar minha mulher em casa, vou andar de bicicleta, todo dia eu ando de bicicleta. Aí, todo dia? Eu falei, não, todo dia não dá, né? Todo dia. Tem gente que tem esses vício em cavalo. Cavalo, eu gosto de cavalo, eu não gosto de cavalo. Quando eu tiver um vício desse, eu vou procurar um terapeuta. Porque você canaliza a sua energia só para uma posição, é o caminho do fracasso. A energia tem que ser usada para tudo. Família, igreja, você tem que distribuir a energia que você tem. Você canaliza um potencial que você tem de energia para um lado só, você está fracassando. Isso é claro. Procura qualquer psicólogo que vai te explicar isso aí. Então, assim, tem exagero que você fala assim, tudo bem. Eu gosto de comer bolo, tá? Mas direto? Calma lá. Tudo. Sexo demais é loucura. Tudo. Paixão demais. Já viu gente que gosta de você demais, fica agarrado em você? Eu sou apaixonado. Aí está dentro da igreja te esfregando. Calma. Não tem esses homens enjoados que ficam pendurados na mulher dentro da igreja. Como assim? Tem essas coisas. Dá um tempo, dá um time. É enjoativo. Você ficar toda hora. Tudo que é demais revela um problema emocional. Então vamos devagar. Estou só orientando aqui como pastor. Tudo tem que ser na medida. A Bíblia diz, há tempo para tudo. Coisinha, praia, lazer, religião, brincar com os amigos, jogar uma bolinha. Tudo. Família, diversão. É dividido. Agora, você falar que é uma loucura isso. Eu sou PT. Nossa, aí tá. Aí você esquece tudo, né? Estou falando do que é real, embora isso afete algumas pessoas emocionalmente, né? Então Jó passou pelo primeiro teste com a cabeça erguida e cumpriu o seu ritual de humildade e vontade diante de Deus, sem culpar Deus. Versículo 21, ele disse, nu saí do ventre da minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Valeu. Essa fé é grande, né? Em vez de amaldiçoar, ele abençoou o nome de Javé, hebraico. Fez tudo ao contrário do que o diabo queria. O diabo vai parar? Não. Não vai mesmo. Vai ter os amigos lá que vão botar o dedo. Vai começar a colocar confusão na cabeça dele a respeito da justiça de Deus. Vai querer provar para ele que ele está errado. Você está em pecado, rapaz. Isso não acontece assim, não. Você deve estar com alguma coisa debaixo dos panos. Você tem umas capivaras aí. Ele, não. Então, no versículo 22, de tudo isto, Jó não pecou, no sentido de contra Deus, entendeu? Nem atribuiu a Deus falta alguma. Ele se manteve íntegro como ele era, passando pelo teste das perdas. Enfim, tudo bem? Propomos o encerramento? Vamos lá, oremos. Pai, obrigado mais um tempo precioso na tua casa, na tua presença, até que o Senhor nos ajudou. Nos prepara espiritualmente, para que tenhamos um culto nesta noite abençoado. Nós consagramos esse dia a Ti, em nome de Jesus, amém e amém. Obrigado pela presença. נפשי שבעה ברעות, וחיי לשאול הגיעו. יש כשל לא צליל, ולא נמצא לו מקום, ואתה מרשה לי להניח אותו לפני או שעוד לא נראה. גם כשהתשובה מתעכבת והלב שואל על מה אתה נשאר עד לכיף והנפש אינה לבד, כי
חיי